Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao blog O Cafezinho. O programa de hoje começa com uma nova etapa, não apenas do Cafeína, mas também do blog O Cafezinho. A introdução de temas que fazem parte da nossa rotina e que estão diretamente ligados à política vai ser mais uma linha de frente do blog. A função política do cinema, isso aqui parece um tema meio ambicioso, né? Tese de doutorado, mas a gente vai procurar conversar aí com vocês, falar sobre isso. Afinal de contas, eu acho que o Brasil é um país que precisa do cinema, precisa do audiovisual para superar os seus problemas, para superar a sua crise. É um povo que assiste muito televisão, né? Você tem televisão em todos os lares, então todos os bares, tem bares que tem até 5 televisões, né? Então é preciso que a gente tenha um audiovisual que seja digno de um país com a nossa magnitude, nosso potencial. E então, a gente sabe que um dos problemas principais do Brasil também é o gargalo aí da mídia, e que prejudica muito também os cineastas. Você tem uma produção de filme razoável, mas que tem dificuldade de chegar à população, principalmente por causa do problema dessa concentração midiática que atrapalha não apenas a exibição, mas o debate também. O debate é muito prejudicado porque as pessoas não sabem o que acontece. Sim. Você tem pouca crítica. É impressionante, Felipe, porque às vezes parece que nos anos 60, que um país era muito menor, né? Mas parece que às vezes tinha mais crítica, mais crítica de cinema do que hoje. Então, agora eu vou passar a palavra para você, queria que você se apresentasse e falasse um pouco aí sobre o seu novo filme e o que você acha da importância do cinema brasileiro nesse momento tão delicado, doloroso, eu diria, que vive o Brasil. É um assunto que não acaba mais, mas vamos lá. Oi, sou o Felipe, eu dirigi esse filme chamado Não Devore Meu Coração. Você estava falando da questão da relação do cinema com a política e falando um pouco de como é que foi filmar. Esse filme foi filmado no Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai, e uma das questões mais fortes que eu percebi lá, que não é diretamente o assunto do filme, mas eu acho que é uma questão política a ser pensada, por quem está pensando em política diariamente, como as forças regionais do coronelismo ainda são completamente presentes nesse país e ainda organizam as comunidades e a lógica política das pequenas cidades. Como existe ali uma esfera de poder regionalizada que tem uma influência imensa, longe dos grandes centros de discussão política. E como para eu filmar ali na fronteira do Brasil com o Paraguai, eu via isso no cotidiano, ou seja, na forma como as pessoas se organizavam, no imaginário das pessoas. E eu pensava o tempo inteiro como é que a gente que cria cultura, que cria cinema, que cria arte, tenta dialogar com esse imaginário, tenta falar desse imaginário. Por exemplo, eu estava falando de uma história de amor que se passa ali na fronteira, que fala de uma memória da Guerra do Paraguai, que é um dos marcos históricos da formação do que seria uma identidade brasileira. E eu ouvia das pessoas da região perguntas repetidas como: por que é que se fala tão pouco desse assunto? Por que é que não se conversa? Por que é que não fazem mais filmes sobre a Guerra do Paraguai? Por que é que não se fala mais dessa formação da identidade brasileira a partir desse genocídio que criou basicamente a estrutura do nosso centro-oeste inteiro? E eu me sentia ao mesmo tempo privilegiado, de uma certa forma, mas era muito esquisito que uma pessoa, um cineasta do Rio de Janeiro, tivesse lá fazendo aquilo, quando na verdade a gente nunca teve uma produção regional de audiovisual valorizada que pudesse que as pessoas da região também estivessem desenvolvendo obras sobre isso, vai pensar sobre isso. A gente está planejando agora levar o filme para lá, apresentar pela primeira vez na cidadezinha onde eu filmei, Bela Vista. E talvez seja o primeiro filme daquela região que tenha falado da própria história daquela região. O que bate diretamente com essa questão, né? Como é que a gente reorganiza uma possibilidade política aqui em que os filmes sejam feitos mais regionalmente, de maneira mais dividida, que você não concentre tudo... só falando Zona Sul do Rio. Do Rio, São Paulo. Felipe, me diz uma coisa, como é que você começou a trabalhar com cinema?
Olha, eu fiz os primeiros curta-metragens, eu estudei na universidade pública, na UF, em Niterói, que tem uma particularidade que é muito bonita e que tem se perdido, que ela é focada realmente no estudo de cinema, ou seja, claro que o audiovisual está aí, complexo, televisão, internet, videogame, está tudo se misturando, mas tem uma coisa que eu acho que está super se valorizar, que na UF, em Niterói, se estuda o cinema como linguagem, ou seja, a gramática antes da questão do meio. E fiz alguns curtas, virei assistente de direção do Karim Enus no Céu de Sueli, escrevi o roteiro junto com ele, no final das contas, ali no processo, e aí quando eu vi eu estava fazendo cinema, sei lá, profissionalmente, enfim, saí ali do mundo da universidade e comecei a fazer cinema assim, com essa parceria com ele. Meu primeiro longa profissional foi sendo assistente do Karim e escrevendo o roteiro do Céu de Sueli, nessa convivência longuíssima que a gente teve numa cidadezinha chamada Iguatu, que é no sul do Ceará. Passei vários meses lá, e é legal você ter perguntado isso, porque essa experiência de ficar lá no interiorzão do Ceará tanto tempo, nessa relação com as pessoas lá, foi muito importante para mim. Agora, eu dirigindo um filme na fronteira com o Paraguai, a relação que eu tinha e que eu queria criar com as pessoas dessa cidadezinha, assim, eu aprendi quase tudo lá, filmando com Karim, em 2005, lá vai fumaça. Que legal. Ô Wellington, vamos passar a palavra aí para a Tássia, ela assistiu o filme, vamos ver qual a opinião que ela tem sobre o filme. Tássia Camargo. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Miguel, Wellington. Prazer, Felipe Bragança. E foi uma honra imensa assistir seu filme, porque ele resgata, ele recupera, né, a grande parte da formação da identidade brasileira, né, indígena. E isso eu sempre digo, o Brasil não foi descoberto, né? As nossas raízes estão aí nas tribos espalhadas. Eu sou, graças aos parcaquejês, eu sou uma rocranquerê, com muita honra. E foi muito bom assistir teu filme, um elenco maravilhoso. Eu sou muito fã do Cauã, sou sua fã. Você esteve lá no festival do Robert Redford, né? Sim, depois ficou 6 meses, me parece, em Berlim, não foi isso? Sim. E a cultura está precisando disso mesmo, porque a gente vai para bares, como vocês estavam falando, a TV está sempre ligada ali na TV Bobo, manipulando as cabeças e esquecendo do cinema, né? Que é de grande importância, e que a gente vem sofrendo muito com esse governo ilegítimo, né? Desse golpista Temer, culturalmente falando e também de outras formas. Mas só queria agradecer, vou fazer outros comentários, deixar o Wellington falar, mas dizer que esse resgate dessa grande formação mesmo da identidade brasileira e indígena é muito importante. Muito obrigada. Obrigado a você. Pois é, eu estou aqui na terra do Ingmar Bergman. Você imagina a responsabilidade de ter que comentar sobre cinema agora, né? E eu cobri em 2012, 2013, nos festivais de cinema aqui de Estocolmo. E na época eu fiz do R7 da Record, eu tive o prazer de conhecer alguns diretores, mas também tive o prazer de poder fazer críticas a alguns outros. Tá? Aquela fórmula tiro, negro, bandido, que em algum momento é o herói mais atorristante, todos torcem contra ele, é o falso anti-herói. E essa fórmula, felizmente, ela fracassou pelo desgaste, pelo excesso de uso. E você, como a Tássia falou, resgata o que há de melhor no cinema, que é a possibilidade de reflexão sobre aquilo que somos hoje a partir do que fomos um dia. Esse resgate histórico que você faz, falando sobre a Guerra do Paraguai, uma guerra que os brasileiros não conhecem, porque o brasileiro não sabe que o Brasil matou quase 1 milhão de paraguaios. Né? A língua tupi, a língua guarani, aliás, a tupi-guarani é do lado brasileiro, né? Porque sofreu traços específicos, né, linguísticos, e a língua guarani, que até hoje é falada no Paraguai, ela não é uma língua que separa os povos, é uma língua que une, mas que lamentavelmente
pelo holocausto dos índios histórico, que continua vivo até hoje, e que você, de certa forma, faz essa crítica de forma implícita. É uma língua que você não criticou, você valorizou, você deu a ela a beleza que ela tem. Né? Então, eu acredito que o seu trabalho ele está totalmente conectado com a proposta que o Miguel anunciou do blog, a partir de agora, de falar sobre política de diferentes maneiras. O blog O Cafezinho, por exemplo, lançou um programa muito interessante chamado Cafezinho no Samba, porque tem brasileiro que não conhece o samba brasileiro. Então, fica parecendo que o samba brasileiro é só aquela coisa para gringo ver, né? Que não faz parte da rotina das pessoas. E você fez no cinema exatamente isso aí, nesse seu trabalho. Não Devore o Meu Coração. Acabei de assistir também ao filme, gostei muito. Li sobre sua vida, como eu falei antes aqui de começar o programa, mais do que toda a sua família junta. E acho que você tem uma proposta muito boa no cinema brasileiro. E a minha pergunta para você, depois de ter feito esse comentário sobre o seu trabalho, é: de que maneira você avalia a importância do cinema brasileiro num contexto onde a cultura foi a primeira a ser assassinada de forma, atenção, a cultura patrocinada, e o dinheiro é importantíssimo. Atenção, nós que somos progressistas, tem vários istas para a gente, esquerdista, progressista, não podemos ter vergonha de dinheiro. Dinheiro é uma coisa tão boa que alguns querem concentrar somente para eles. Eu estou explicando isso para o público, tá, Felipe? Então, Felipe, como é que você vê a cultura sendo a primeira a tentar ser assassinada por um governo que, como a Tássia falou, é ilegítimo, está aí para provocar o que há de pior na nossa história política, não só recente, mas eu acredito que desde que o Brasil se tornou um país. Eu acho que para que eles tentem vender esse projeto golpista que está no poder, é central para eles, para essa estratégia deles, que eles ataquem todas as formas de pensamento, né? Não é só a cultura, os cientistas estão completamente sendo desalojados das suas bolsas de pesquisa, suas estruturas de pesquisa, ou seja, toda forma de pensamento que pode criar reflexão e crítica contra esse regime golpista que está no poder vai ser atacado. Não à toa começaram a vir as nuances em relação à censura, ou seja, diretamente não haver censura, mas começa a se falar sobre isso. É o Caetano Veloso. Do Caetano, e é isso, a censura econômica aos pequenos produtores de cinema. Já começaram algumas conversas de que o projeto possível de cinema nos próximos anos, dentro dessa estrutura golpista que a gente vive agora, seria a de maior concentração ainda de verbas, mais ainda do que a gente já tem hoje em dia. Ou seja, hoje em dia, ainda dentro de uma estrutura que foi criada antes, nos últimos 12 anos, a gente ainda tem a sobrevida e a ebulição de pequenos produtores de cinema, pequenos produtores culturais que conseguiram começar a apresentar propostas novas, dialogando sempre com o Estado, com os patrocinadores, enfim, com essa estrutura toda. E já foi anunciado que, a princípio, para os próximos anos, se esse governo golpista se mantivesse aí, a proposta é de concentrar ainda mais, ou seja, dizer, não é preciso que exista a regionalização, o que eles dizem é que não precisa haver pequenos produtores, ou seja, deixa o dinheiro com as mesmas pessoas que eles vão fazer os filmes de sempre. E é natural que eles tentem, né, ou seja, da maneira calhorda como eles funcionam, tentar convencer a população de que artista é vagabundo, que artista não trabalha. Um pequeno filme como o Não Devore Meu Coração deve ter empregado em volta de 100 pessoas, ou seja, patrocínio, dinheiro que vem para as pessoas, não vem para mim, não sou eu aqui, não, são 100 pessoas em volta de um filme que trabalham desde as coisas mais concretas, objetivas, até a parte de escrita, até depois na finalização, ou seja, é toda uma economia criativa que em diversos países do mundo é extremamente valorizada, mas a gente tem essa rotina, né, de país latino-americano que fica sendo urubuzado pela indústria cultural internacional e que tenta achar brechas para desmontar o que a gente tem aqui. Eu sempre acho isso muito importante. Eu entendo fazer pequenos filmes sem dinheiro, de vez em quando a gente faz alguma coisa assim, na base da urgência, mas é isso que você falou. Quando eu estou fazendo um filme, e quando eu estou trabalhando, por exemplo, com um elenco de não atores lá na fronteira com o Paraguai, o antagonista do filme que antagoniza com o Cauã Raymond, até hoje ele é frentista de um posto de gasolina. E ele é o trabalho dele. E ele foi convidado para participar do filme. Durante 3 meses da vida dele, ele trabalhou como ator.
É um trabalho, é uma atividade econômica que reúne as pessoas, não é necessariamente um projeto de concentração. E algumas pessoas que estão agora no poder, né, convidados por esse governo golpista, tentam dar a ideia para a população que cinema tem que ser uma economia de concentração, senão não vai dar certo. Ô Wellington, posso falar uma coisa aqui? Você é o dono da surra toda aqui, Miguel. Tá bom. Não, eu acho que você tem um dos principais problemas do Brasil é a baixa autoestima. O brasileiro, inclusive esse último livro do Gessé Souza, ele fala muito sobre isso. É um problema que ele é grave, né? Porque a autoestima é necessária para você crescer, é necessária para você ser feliz. E se você só vê filme americano, né? Só vê o filme que não reflete a sua própria realidade, você não constrói uma autoestima. Então isso é uma coisa muito importante. Você não apenas não conhece a sua história, a história do seu país, os problemas do seu país, você também não conhece a si mesmo. Né? Não à toa nos Estados Unidos, que se fala muito às vezes, né, o pessoal que não entende a lógica do investimento em cultura, as pessoas mais à direita, dizem nos Estados Unidos o cinema funciona sem dinheiro do governo. É uma mentira. É uma indústria cultural que defende interesses e identidade dos estadunidenses e é patrocinada por incentivo fiscal. É uma mentira quando dizem que não tem incentivo fiscal lá. Tem, né? Tem. A Califórnia inteira tem incentivo fiscal para a produção de cinema. Hollywood não está lá porque achou as praias bonitas, é porque tem incentivo fiscal. Então existe um certo imaginário que no Brasil se investe em cinema, mas na verdade onde o cinema não funciona, não tem dinheiro estatal. Tem sim. Não, é mentira. Isso é interessante você falar isso, porque eu até contei uma história no Cafezinho no Almoço, programa que eu faço meio-dia, que é o seguinte, que eu e a Priscila, a gente estava conversando sobre o Orson Welles. Não sei se você sabia dessa história. O Orson Welles, ele era um garoto prodígio de Nova York. Uhum. Ele vai para a Califórnia para fazer filme, ele vai filmar o Cidadão Kane. Uhum. Né? Aí eu fui estudar como é que o Orson Welles ele surgiu. O Orson Welles ele trabalhava num projeto chamado Teatro Federal. Era um projeto financiado pelo governo federal, já da era do Roosevelt, né? Na era do Roosevelt, o Roosevelt, no meio da crise americana, olha só, Wellington, que coisa espetacular. No meio da crise, o Roosevelt criou um projeto de teatros federais espalhados pelos Estados Unidos todo para financiar escritores, atores, diretores, para dar emprego. Olha só, uma coisa que o MBL aqui achava que era realmente coisa do comunismo mais profundo, para dar emprego, porque no meio da crise econômica muito grande, ele detectou que as pessoas estavam sem trabalho, então ele criou aquilo, e evidentemente também para oferecer às pessoas, para os americanos, diversão, entretenimento, cinema, arte, quer dizer, teatro. Né? O Orson Welles, ele participa desse projeto, ele se torna uma celebridade em Nova York, porque ele faz uma peça, ele faz um Shakespeare lá, assim, revolucionário, com muita conexão com a realidade atual, contemporânea, entendeu? E aí ele é chamado para Hollywood. Qual o primeiro filme que ele faz? Cidadão Kane, que vê a coragem do Orson Welles. Né? O Orson Welles faz Cidadão Kane, que é uma crítica à mídia. O roteiro, que é escrito por ele mesmo, é uma crítica ao Roberto Marinho da época, que era o William Hearst. E ele faz esse filme, tem até uma resenha, quer dizer, um ensaio espetacular, escrito pelo Paulo Emílio Salles Gomes, que é sobre o Orson Welles, que ele conta essa história. E o William Hearst, ele faz uma campanha, primeiro para sabotar o filme, para o filme não acontecer, ele tenta subornar os produtores, que eram 2 judeus, os caras não aceitam, e depois ele ignora o filme, atrapalha de fato o filme, nenhum jornal dele pode falar sobre esse filme. Sim. E esse filme aí, ele é na minha opinião, de cinéfilo amador, não sei o que se pode falar, é um dos filmes que inaugura o cinema moderno, né? O Orson Welles, depois desse filme, ele cai no macartismo, né? Ele é acusado de ser comunista, é só a idiotice do macartismo, do sectarismo, que hoje, 70 anos depois, os caras voltam com essa babaquice.
O Orson Welles sofre com isso, que ele nunca mais consegue fazer cinema direito nos Estados Unidos. Sim, sim. Ele é interrogado no macartismo, perguntam para ele se ele conhece comunista, não sei o quê. O Orson Welles era um cara, não era comunista, também não há mal nenhum se fosse, mas no caso ele era um cara com uma consciência política avançada, um cara socialmente, casou com a mulher mais bonita dos Estados Unidos, que é a Rita Hayworth, né? E caiu no macartismo e teve que sair dos Estados Unidos, foi filmar na Europa, teve dificuldade a vida inteira de conseguir recurso. Então a gente vê que a relação da política com o cinema, ela é uma relação de amor e ódio, né? Porque o Orson Welles ele faz filme político. O Cidadão Kane é um filme político, sim. É um filme político. E é uma crítica muito inteligente à concentração da mídia, concentração de poder. É o que a crítica dos anos 60 chamava de filme de contrabando, que era um termo que era usado pela crítica francesa para esses filmes que são feitos dentro da indústria, mas que de alguma forma, na verdade, estão criticando a indústria. Ou seja, o autor de alguma forma entra ali dentro, aceita fazer aquilo, mas de alguma forma o resultado está um pouco criticando a própria indústria. E isso era uma coisa que era muito comum, assim. De vez em quando surgia um filme que você fala, peraí, os produtores aprovaram esse filme? Aprovaram. Ele foi muito ousado, quase que ele tinha 24 anos. Sim. 24, não é isso? 24, quando E é, como o Miguel falou, é um filme arrebatador, né? Uhum. Agora, eu queria perguntar para o Felipe, porque o Felipe falou assim, negócio de vagabundo, né? Todo mundo diz assim, você é vagabundo. Quando eu fiz faculdade já com 40 anos, eu não tinha feito faculdade aos 17, quando eu fui para o teatro fazer Macunaíma com Antunes, e eu fui fazer Rui Guerra no cinema. Aí todo mundo falou assim, tá, se você faz faculdade, eu falei assim, tô fazendo do quê? Eu falava assim, cinema, É um Aí eu clássico. falava assim, e quanto ao incentivo, né, que a gente precisa da Lei Rouanet, que todos aí ficam batendo de frente, o que o Wellington falou, nesse governo golpista tem um incentivo para coisas absurdas e a gente tem que lembrar que, eu quero lembrar aqui, a lei é para todos, ela entrou com um pedido na Lei Rouanet e retirou. E até hoje, porque o seu filme, Felipe, ele tem lá quem fez o filme, quem bancou o filme. Eu quero saber, a lei é para todos, entre aspas, onde está o patrocinador. Eu sei que fica lá na CIA, Estados Unidos, etc. Mas eu quero ouvir da boca de vocês, por favor, que digam, porque a gente tem que ver mais filmes como o do Felipe, porque a lei é para todos, é um fracasso. Disseram que ia ter a série 2 e 3, agora com o furo do taco eu quero ver se teremos mesmo, ou pode ser até que teremos uma segunda versão, uma terceira, mas como sempre a Globo ajudando com a manipulação. Então não somos vagabundos e precisamos incentivar esse tipo de filme como o seu, Felipe. Tássia, e Felipe e Miguel, deixa eu falar um pouquinho sobre esse tema aí que a Tássia introduziu, que é política na veia aí, inclusive o furaço aí do cafezinho, trazendo no domingo o Badir Dabus, entrevista que deu uma repercussão muito grande, né? Fizemos uma promoção muito grande no momento. Algumas pessoas não entenderam por que a República estaria abalada, e a gente explicou exaustivamente. Foi uma operação que ocupou o imaginário da pessoa no formato de novela durante 3 anos e meio e ainda continua ocupando. Tá? E que os falsos heróis hoje são revelados verdadeiros anti-heróis em relação ao próprio público que o apoiou no passado recente. O que acontece, Tássia, eu fiquei, através de uma fonte muito boa, e fonte a gente não pode revelar, é que uma das razões do patrocínio do filme A Justiça é para Todos, como diz Paulo Henrique Amorim, menos para tucanos, vem exatamente de Caixa 2. O Caixa 2 que eles introduziram como que não era visto como um crime, era um crime eleitoral, não era um crime de dar prisão perpétua, como está acontecendo hoje no Brasil. Mas dinheiro não oficial, resgatado através dessas negociações de delações premiadas e outras negociações com empresas, eles fizeram lá um fundo, e por inveja da tropa de elite do Rio de Janeiro, da rota de São Paulo, a Polícia Federal com a Lava Jato, mas aí não pôde botar o nome da Lava Jato, porque pegaria muito mal, porque a operação está em curso ainda, eles botaram apenas Polícia Federal, a Justiça para Todos. Então, quando o Brasil virar um país sério outra vez, e que nós formos julgar o papel de cada um nesse momento crítico que estamos vivendo na política, certamente esse filme será um dos
objetos de estudo, porque é um filme que nasceu e se multiplica na sua propagação através da mentira de que a Lava Jato é uma operação de combate à corrupção, porque o filme é fruto da corrupção dentro da Lava Jato, e as fontes são muito boas e atestam esse tipo de informação. Miguel. Wellington, vamos falar um pouco sobre isso? Que eu queria falar também sobre a função. Isso aí está dentro do que eu vou falar agora, que é a função política do cinema. Eu acho que uma das funções políticas do cinema é quebrar lugares comuns, né? Todo mundo sabe, já ouviu aquele clichê de que a história é escrita pelos vencedores, né? E a história, ela é, na realidade, um desenrolar dramático de vitórias e derrotas, né? Mas através do cinema e da arte, você consegue desconstruir muita coisa, e você consegue transformar derrotas em vitórias, né? Então, por exemplo, você consegue, através do cinema, criar uma catarse, né? Eu lembro, por exemplo, tem aquele filme do Quentin Tarantino, que é sobre os nazistas, né? Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios, da catarse, que eles pegam... Hitler morre queimado no cinema. Hitler morre queimado, detonam os nazistas. Então, de fato, porque às vezes a gente vive um momento, e no Brasil a gente vive esse momento, em que você tem uma classe que parece intocável, os caras podem tudo, né? O Michel Temer, ele acaba de enterrar a segunda denúncia dele, enterrou a denúncia e aí em seguida falou que vai privatizar a Eletrobras, né? Ou seja, é um vilão de história em quadrinho, sabe? E não quer nem saber. Aí o Globo na semana seguinte faz um editorial dizendo que a Eletrobras tem que ser privatizada. Aí você tem, se você entrevistar qualquer cientista no Brasil, qualquer cientista, não vou falar nem cientista da área de energia não, eu vou falar, não faça isso, não privatize, isso é ruim, país nenhum no mundo faz isso, né? Isso aí é negativo, isso vai trazer problemas. Não importa o debate, não importa a opinião de cientistas, não importa fazer comparação internacional, que eles não fazem, né? Porque eles não informam o brasileiro. Então, muitas vezes, a cultura é a nossa única saída. No cinema a gente consegue criar, às vezes, o cinema tem essa capacidade de síntese, né? Tem um personagem do fazendeiro no filme, quem faz o Leopoldo Pacheco, que é o pai do personagem do Cauã, que fala de algumas atrocidades numa conversa que ele tem com o filho, e quando eu passei o filme em Sundance, algumas pessoas me perguntaram, lá os americanos, mas é assim mesmo? O discurso dos latifundiários é esse? Eu tive que dizer, olha, na verdade é pior. Eu ouvi coisas muito piores em entrevistas que eu fiz no processo de escrita do roteiro. Eu vi coisas muito mais escabrosas, mas que eram tão radicais e tão parecendo coisa de vilão de escola em quadrinho que eu falava, não, isso eu vou ter que ponderar para que as pessoas conectem-se com o filme, não achem que eu estou exagerando, mas isso aí é uma perfeição. A classe de grandes fazendeiros do centro-oeste, da classe da agroindústria é inacreditável. É inacreditável. O que eles falam para mim. Falavam pra mim, sabendo que eu ia filmar um filme sobre aquilo. Eles não têm nenhuma vergonha. Ed, só falar uma coisinha. Eu conheci um rapaz na Cinelândia outro dia, que ele era do Mato Grosso. Ele falou, eu sou de uma cidadezinha que é a maior produtora de soja do Brasil. Ele falou numa cidade, eu esqueci. Mas sabe o que ele falou, Ed? Que você tinha um projeto lá, da prefeitura, com o Estado, governo do Estado, para fazer uma ferrovia, né, para você transportar a soja. Os fazendeiros foram contra a ferrovia porque eles são donos da frota de caminhão. Sim. Olha só a mentalidade do atraso. Uma coisa que ia reduzir o custo do produto deles, mas como você tem a concentração econômica tão grande, eles lucram com o atraso. Tá vendo como é que é? Isso aí entra o cinema. Como é que você vai brigar contra isso, né? A gente faz matéria, faz post, ninguém dá bola. Eu lembro, por exemplo, no Humberto Eco. O Humberto Eco deu uma entrevista recente, que ele escreveu o último livro dele, é o Número Zero, que ele faz uma crítica à mídia italiana, como a mídia se misturou com a corrupção, com a política, criando escândalo, sabe?
Ele falou, eu escrevi, a vida inteira eu escrevi sobre isso, sobre semiótica, sobre manipulação da informação, ninguém dava bola, o negócio, só os acadêmicos estudavam, né, na universidade do mundo inteiro, mas a opinião pública mesmo não dava bola. Foi só escrever um romance sobre isso, que agora dou entrevista no mundo inteiro. A força da ficção a força da ficção é essa, construir síntese, fabular. Uma coisa que eu queria comentar, que você falou que você tinha comentado da língua guarani. Uma das coisas mais fortes para mim no processo lá de fazer o filme, e para mim foi inesperado, porque tem uma gangue de motoqueiros no filme, que é a gangue dos paraguaios, enfim, e eu reuni guaranis brasileiros e paraguaios, né, nesse elenco, porque eu fui escolhendo pessoas, convidando, e eu tive uma reunião com eles, um encontro, um ensaio, e a primeira coisa que eu perguntei para eles foi: tudo bem para vocês no filme vocês estarem na mesma gangue? Assim, vocês estão entendendo que no filme, que é uma fábula, vocês vão estar nessa lado dos guaranis. É o que eles olharam para mim e me disseram: Felipe, essa fronteira não existe, vocês inventaram, somos todos guaranis, essa coisa de Brasil, Paraguai, essa fronteira não existe. A gente fica muito feliz que pelo menos dentro do filme a gente possa estar junto. E isso é o tipo de coisa que a cultura pode fazer, você propor algum tipo de utopia, né? No filme os guaranis paraguaios e brasileiros estão juntos, lutando do mesmo lado e usando a linguagem guarani nos dois lados da fronteira, que para eles não existe. Ô Felipe, vamos falar o nome do filme, vamos fazer uma propaganda rápida do filme, né? Não deu, tá em cartaz, vai entrar em cartaz agora, né? Dia 23 entra em cartaz, Não Devore Meu Coração, essa história de amor atravessada pela história brasileira, é isso. Não Devore Meu Coração. Fala aí, Wellington. Não Devore Meu Coração, um nome muito bom. E em inglês recebeu lá uma menina crocodilo de mortos, né? na tradução em inglês, né? Eu queria dizer aqui, Miguel, ele contando a história aqui do roteiro, que ele teve que selecionar algumas partes e tirar um pouco do excesso. Você fez exatamente o que qualquer pessoa ética faz. Né? Porque o não é ético, o roteirista que não é ético, ele pega uma coisa simples e quer encher de coisa. Você pegou uma coisa cheia de coisa, transformou numa coisa boa, não é? Densa, mas sem o sensacionalismo. Porque a sua preocupação não era com a estética do horrendo, era com a estética da beleza. E aí mais uma das razões dos elogios que eu fiz na introdução aqui do programa, que não foram realmente elogios fortuitos, não. Você realmente apresentou uma obra digna de todo esse respeito que nós estamos aqui apresentando. Tá, se eu sei que você está com a caneta nervosa, aí você está com a caneta nervosa é porque senão foge e fica anotando. Eu queria fazer duas perguntas para o Felipe, talvez sejam perguntas banais, mas assim, a primeira não é banal não, é que ele comentou que o menino trabalha, acho que como frentista. Eu queria saber se é o garoto, o menor, ou quem é. E perguntar também sobre o que o Miguel falou, dos fazendeiros, né, que tem frota de caminhões. Miguel, eu tive que fugir dessa fronteira por causa de um traficante que tem uma frota de caminhões chamado Fuad Jamil. Aí eu queria saber se o Felipe trombou com esse capeta, porque esse homem, ele tem limousine com metralhadora, a casa dele o Aécio ia adorar, porque assim, cocaína teto, mas tem muito forte. Deve conhecer, né? Eu lá e sem querer descobri que o cara era um traficante, aí briguei com o diretor, o elenco todo, e eu fugi com o elenco, num avião da TAM, um Fokker, de madrugada, porque a fronteira não deixava eu passar. Aí a Esther Góes do sindicato ficava, bom, enfim, não vou contar a minha história, mas se ele se encontrou com o Fuad Jamil, ou se os capangas do Fuad Jamil tentaram aí barrar o trabalho dele. Então, não, o rapaz que trabalha, falando primeiro, o rapaz que trabalha no posto de gasolina é o Alberto. Na verdade é o Márcio, o Márcio Veron, que trabalha, que é o paraguaio, da gangue dos paraguaios, é o líder, que é um Guarani, ele é paraguai-guarani, e ele trabalha do lado brasileiro da fronteira, o que é uma coisa muito comum lá, né? Que lá na fronteira, a relação que o Brasil tem com o Paraguai é uma relação de império, né? Ou seja, do lado paraguaio as pessoas, claramente a cidade é muito mais pobre, as pessoas têm muito menos condições e aprendem um pouco de português, que é o normal, né? De aprender a língua
do Império. No caso lá o Brasil é o Império, os paraguaios é mesmo. Os brasileiros, obviamente, que lá se consideram uma classe superior, não aprendem o Guarani. Estou falando isso porque a gente tem que pensar nessa perspectiva de quando o Brasil ali regionalmente se considera superior aos outros. E ele aprendeu português para poder trabalhar do lado brasileiro para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, que é o Alberto, que é um menino que eu encontrei num posto de gasolina. Ele estava botando gasolina no carro e eu pensei, ele tem um jeito que pode fazer o personagem. Eu precisava de alguém que tivesse uma energia para ser o antagonista do Cauã, e eu queria que fosse um indígena Guarani. E encontrei esse rapaz lá e nos ensaios funcionou. O Cauã outro dia me falou, nossa, esse menino não é ator mesmo? Eu falei, não, se quiser, virou ator junto com a gente. E especialmente sobre os traficantes da região, Bela Vista especificamente não tem muito tráfico ali, porque é uma cidade muito pequena. Mas você ouve muitas histórias na região, isso é uma coisa longa a ser investigada, que tem todas as fazendas de plantação de drogas do lado paraguaio são na verdade de grandes agropecuários brasileiros, que investem do lado de lá nas fazendas de maconha e tudo que você possa imaginar. E na verdade é um dinheiro brasileiro desviado desse agronegócio aí. Eu vou ter que apresentar o filme lá na cidade, espero que eu seja bem recebido. Que dominam essa produção do outro lado da fronteira, vivem do lado dele como homem de negócio, mas têm as suas frentes do outro lado da fronteira. Atravessam um pequeno rio e do outro lado tem essa produção. Ou seja, eu não vi nada dessa movimentação lá, mas eu conheci algumas pessoas, que eu não vou poder citar quem, até gente do elenco, que trabalha nessas fazendas de produção de drogas e falam, meu patrão é um brasileiro que do lado de lá é um homem muito respeitado. Isso é pesado isso, hein? Olha só como o cinema é uma coisa, sabe, Miguel? Estamos apresentando o programa Cafeína, o seu programa de debates aqui no Cafezinho, de quarta-feira. Hoje começou um pouco mais tarde, às 18h30, mas o programa normalmente começa às 18 horas. Nós estamos aqui debatendo... Mas tem que avisar o pessoal que tem uma razão, né? Eu fiquei preso no elevador. Ah, certo. Eu vou contar o drama do Miguel, vai virar um filme isso aí. É filme. Curta mesmo. Não curta, legal, não curta. O elevador é ótimo. Aí você não podia reclamar nem do cenário, Wellington. Tipo, ele dentro do elevador, se ele tivesse com o laptop, você não podia nem reclamar. Não, essa é a produção barata, né? Isso que é bom, né? Só o elevador. Não, pior que eu fiquei sem internet, sem celular, sem nada. Pois é, então nós estamos falando com o Felipe Bragança, que é cineasta e que vai lançar no dia 23 deste mês o filme Não Devore Meu Coração, que tem como principal protagonista o famosíssimo, conhecidíssimo e amado sobretudo pelo público feminino, Juan. Como é que pronuncia o sobrenome dele? Daimon, é isso aí? Raymond. Caião Raymond. Raymond, é isso, Raymond. Eu falei Diamond, estava com diamante na cabeça, acho que foi o... Mas olha, nós estamos chegando na nossa reta de conclusão do programa. Eu quero Tássia Camargo que assuma a palavra, depois eu passo para o Miguel, o convidado, e aí eu passo aquela despedida do público. Hoje a gente teve um problema aí na conexão no Facebook, né, Miguel? Ou dá para ler alguma pergunta, algum comentário? Que eu não tenho. Dá sim, eu estou com o Facebook aqui. Então tá, beleza. Então Miguel, pega aí também interatividade para você que está acompanhando a gente pelo Facebook, ou eu não sei se o YouTube também dá, mas tudo bem. O programa está no blog www.cafezinho.com. Tássia Camargo, é com você. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença do Felipe aqui hoje, agradecer o filme, um grande presente brasileiro. E queria dizer o seguinte, que hoje eu liguei eu chamo de presidente, que é meu eterno presidente, para o presidente Lula. E eu só posso dizer o seguinte, que ele disse assim, Tássia, não vai haver entrega. Só eu posso resolver isso. Eu vou provar a verdade e nós não vamos entregar o nosso país, ou seja, referendo revogatório. E eu estava hoje muito, muito triste, porque minha filha que faleceu há 22 anos, faria 24 anos hoje, e quando eu liguei na verdade para um amigo, e aí ele pegou o telefone e falou comigo. E eu fiquei muito feliz, porque é uma grande esperança, então, povo brasileiro, né, que eu estou dizendo, eu espero que todos sejam, mas a gente ainda tem aí o Wellington não gosta que fala, os coxinhas que não admitem o seu erro.
Mas, assim, o povo brasileiro, que a gente conquista a nossa soberania porque o presidente Lula está muito confiante. Então, o Temer, que vem pensando com a cabeça de baixo, tanto que foi para o hospital por causa disso, né? Porque a cabeça de baixo não tem massa encefálica, a de cima tem. Ele não pensa, só faz... Desculpa, tá, Felipe, você está me conhecendo hoje. Ele só faz merda. Aí tá aí, Temer, aí fez dodói lá embaixo, fica pensando com a cabeça de baixo. Pensa para de cima, igual do presidente Lula, tá bom? Então, um beijo e boa noite para todos. Tássia Camargo, como sempre, botando pimenta aqui. Olha que pimenta aí. Miguel Rosário e Felipe, agora vocês conversam um pouco com o público e depois eu volto aqui para fazer o encerramento do programa. Tá bom, eu só queria enfatizar que o Cafezinho está entrando numa nova fase. Vamos falar agora de cinema, de audiovisual, de séries, de uma maneira constante, porque eu acho que a gente não pode entregar essa narrativa à grande mídia. Faz parte da vida, né? Faz parte da política e faz parte da vida isso. O povo brasileiro assiste muito filme na televisão, série, está se envolvendo muito agora com esse VOD, com Netflix, está crescendo muito no Brasil tudo isso. Eu acho que a gente tem que entrar nessa batalha também, porque é uma batalha de ideias por corações e mentes. E a gente é uma honra receber aqui o Felipe para falar um pouco sobre isso. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa luta por soberania, né? Porque uma das razões pelas quais o povo brasileiro ele não se move, ele fica quieto, com medo de reagir a esse processo aí de roubo constante que o atinge, né? Na realidade o atinge há séculos, mas que nos últimos 2 anos depois do golpe virou um frenesi, entendeu? Que parece que estão roubando mais do que em 500 anos. A República da Pilhagem, né? Você falou, por exemplo, na coisa do financiamento do cinema, o Temer ele perdoa dívidas de latifundiários a nível de 12 bilhões de reais, o que dava para pagar 10 anos de cinema brasileiro, entendeu? E as pessoas reclamando do financiamento à cultura. Tentar convencer que o investimento em cultura está de alguma forma criando um rombo no orçamento do país é uma vergonha. É menos de 0,5% do orçamento brasileiro vai para a cultura. É melhor do que perdoar dívidas de latifundiário, né? Que aí sim que não dá. Que emprego dá perdoar dívidas de latifundiário, né? Então eu passo a palavra aqui para o Felipe. Obrigado aí pela audiência de todo mundo. E até a semana que vem. Até amanhã. Amanhã tem o cafezinho WC, como sempre. Tem o cafezinho no almoço. Eu peço que vocês curtam, que vocês sigam a página no YouTube, né? Curtam a página do cafezinho no Facebook. A gente está com um servidor novo no blog. O blog agora vai ficar melhor, conseguir resolver problemas estruturais do blog. Então até amanhã, Felipe. Só dizer que eu fico honrado de ter começado esse processo que vocês estão planejando, que vocês estão fazendo, de abrir essas discussões sobre cultura no país. É central para a gente pensar a identidade do país e o que país que a gente quer e a comunicação que a gente tem com as pessoas, né, com o povo, com as pessoas na rua, com as pessoas nas pequenas cidades, que tipo de produção audiovisual a gente quer, que tipo de produção audiovisual a gente precisa, para se pensar. Um país que não tem cinema não se entende, não se pensa, não se reconhece e não pensa o futuro, não projeta o futuro. E cada vez mais a gente precisa entender que o cinema precisa ser regionalizado, no sentido de que cada vez mais nos pequenos centros do país a gente precisa ter produção de cinema, precisa ter produção e pensamento sobre cinema. A educação audiovisual, hoje em dia, devia estar em todas as escolas. Ou seja, não nessa situação que a gente está no país golpista hoje, mas num país ideal a gente devia ter educação audiovisual em todo lugar. Também acho. As crianças crescem mexendo em vídeo. Eu fui aprender gramática de cinema e audiovisual na universidade. Ok, eu faço isso da vida, mas eu acho que crianças hoje em dia estão consumindo às vezes mais imagem do que texto. Elas precisam ter isso como na base das escolas, ou seja, cinema não é só a grande produção de cinema que depois vai entrar em cartaz, é tudo. Hoje em dia se permeia toda a nossa vivência cotidiana. Então fico muito feliz que vocês, que são estrategicamente importantes para pensar a política no país, estejam pensando cinema também, de verdade. Obrigado, Felipe.
Então, pessoal, vamos assistir aí Não Devore Meu Coração, do Filipe Bragança. 23 de novembro entra nos cinemas do país inteiro. Procura aí na sua cidade. Vai ter cidade grande, cidade pequena, vai estar espalhado por aí. É isso aí. E espero, Miguel, que aquela conversa que tivemos no Rio de Janeiro, lá aí na sua casa, né, onde os festivais com o telefone celular são muito comuns aqui na Suécia. Os alunos, as escolas filmam com o aparelho celular e fazem os seus filminhos e depois eles apresentam na escola ou em festivais específicos. Isso entra também aí na pauta do novo cafezinho que nós vamos construir. Amanhã às 6 da manhã estarei no cafezinho no WC. É sempre um prazer estar aqui, o Cafeína termina agora. Obrigado a você, Felipe, por participar desse programa. Parabéns pelo filme. Desejo muito sucesso. Claro que eu falo isso em nome do blog. O Miguel, apesar de ser o chefe da Zorra toda e está aí ao seu lado, posso falar assim em nome do blog, ele me autoriza para isso. Estamos torcendo para que o seu trabalho tenha o reconhecimento do público e que novos e novos filmes possam surgir no Brasil e possamos trazer o cinema para essa luta que é travada diariamente aqui no Cafezinho em defesa da democracia e da soberania nacional. Obrigado, Tássia. Eu sei que é um dia duríssimo para você hoje, mas você é uma mulher forte e está aqui fortalecendo também nessa luta. Você que é uma militante histórica, desde os tempos das diretas já, o brasileiro ama você e uma companheira de programa é uma honra para mim, para o Miguel e para todos os outros colegas aqui do Café. A você que acompanhou, muito obrigado por participar de mais um programa Cafeína. Estamos aprimorando a técnica do blog. Nos próximos programas vamos ter mais qualidade de vídeo, áudio e um chat muito mais interativo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana. Obrigado, pessoal. Só ler a mensagem aqui da Vaide Regina, que é atriz, pediu para ler a mensagem dela. Entendeu? É isso aí, parabéns aí por ser atriz, Vaide, tá? Estamos aqui um diretor, vou passar aqui o contato dela, de repente você pode até protagonizar o próximo filme dele aí. Tá legal? Já li sua mensagem. Então, obrigado aí, pessoal. Valeu.